Olá, pessoal! Então, a aula dessa semana vai ser sobre polinômios. Os conteúdos que a gente vai ver, então, o que é um monômio, a definição, e quais as operações, e o que é um polinômio e as operações envolvidas com os polinômios, incluindo os produtos notáveis. Então, o objetivo da nossa aula é efetuar operações com os monômios e polinômios, utilizando propriedades conhecidas para construir estratégias de cálculo. Então, primeiro vamos lá. O que é uma expressão algébrica? É uma expressão matemática que apresenta números e letras, ou somente letras. Isso é denominado uma expressão algébrica. Então, por exemplo, eu tenho aqui x ao quadrado mais 3. Isso é uma expressão algébrica porque é uma expressão matemática que apresenta números e letras. 3x menos 4, 2x mais 2y, 4n menos 3. Tudo isso é o que a gente chama de expressão algébrica. Agora, monômios. A gente vai denominar um monômio, ou termo algébrico, uma expressão representada por um número, uma variável ou uma multiplicação de números e variáveis. Então, por exemplo, 3n, x ao quadrado, a vezes b vezes c, 3xy. Tudo isso a gente vai chamar de um monômio. Lembrando que ele não vai ter soma, nada disso, só uma multiplicação entre números e letras, tá? Por que a gente vai usar esses monômios? Cada uma dessas letras a gente vai usar para representar alguma coisa, está representando um número que a gente não sabe qual é, por isso que a gente vai usar essas letras. Então, por exemplo, quando eu quero representar uma situação que vale para vários números diferentes, então, eu vou usar uma letra para representar. Para não ter que ficar escrevendo vários números, eu vou usar uma letra. Para isso, eu posso ter, em alguns casos, que substituir essa letra pelo número, ok? Mas em alguns casos só a gente vai fazer essa substituição. Mas em geral, a gente vai usar as letras para representar situações gerais, situações mais amplas, ok? Então, vamos lá. Bom, um monômio, então, ele é caracterizado por um coeficiente e uma parte literal. Por exemplo, aqui, ó, 3n. O coeficiente é o número do meu monômio e a letra aqui é a parte literal. Então, esse daqui vai ser a parte literal e esse número aqui vai ser o que a gente chama de coeficiente, ok? Agora aqui, x ao quadrado. Nesse caso aqui, a minha parte literal é o x ao quadrado, que é onde aparece a letra. Então, eu vou colocar aqui PL de parte literal. Como não aparece o número aqui, na verdade é porque eu estou multiplicando por 1. Uma vez x ao quadrado é o próprio x ao quadrado, logo esse 1 aqui é o meu coeficiente. Aqui também, da mesma forma, eu tenho só uma parte literal, que são as letras. Então, parte literal. E o meu coeficiente também vale 1. E aqui, de novo, eu vou ter aqui, ó, coeficiente 3. E a parte literal é xy. Parte literal, ok? Bom, o grau de um monômio, ele vai ser dado pela soma dos expoentes da sua parte literal. Por exemplo, nesse primeiro caso, a minha parte literal é o n, e ele está elevado a 1 aqui, ó, porque não aparece. Logo, o meu grau aqui, eu vou dizer que o grau desse monômio é igual a 1. Nesse caso aqui, x ao quadrado, o expoente é 2, então aqui o grau do meu monômio é 2. No terceiro caso, eu tenho três letras aqui, e cada uma tem grau 1. Logo, eu preciso somar aqui todos os expoentes aqui, porque é a soma dos expoentes da sua parte literal. Então, aqui, ó, 1 mais 1 mais 1 vai ser 3. Logo, o grau desse monômio é 3. Nesse caso aqui, eu tenho duas letras que também tem grau 1, tem expoente 1. Então, quando eu somar esses expoentes, vai ser 1 mais 1, que é 2. Monômios semelhantes. Quando dois monômios têm a mesma parte literal, eles vão ser semelhantes. Por exemplo,
Olha só, eu tenho aqui nesse exemplo 12x, o 5x e o 3x. A parte literal deles é sempre o x, logo eles são semelhantes. Agora eu tenho x ao quadrado y, 6x ao quadrado y. Qual é a parte literal? A parte literal é x ao quadrado y. Então, significa que são monômios semelhantes. Agora, esse exemplo aqui, ó, 2x e 5x ao quadrado. Aqui a parte literal é x e aqui a parte literal é x ao quadrado. Eles não são semelhantes, porque a parte literal não é igual, tá? O x é diferente de x ao quadrado. Por exemplo, xy é diferente de x ao quadrado y, ok? Então, não são a mesma coisa. Logo, esses termos aqui não são semelhantes, ok? Então, sabendo sobre monômios semelhantes, aí a gente pode fazer a adição e subtração. Eu só posso adicionar e subtrair monômios que são semelhantes. Então, aqui, por exemplo, no exemplo A. A ao quadrado mais 6A ao quadrado menos 2A ao quadrado. Eu tenho só monômios semelhantes. E aí, o que eu vou fazer? Isso daqui vai ser igual. Vou pegar aqui só os coeficientes. Aqui, quando não aparece, é 1 mais aqui o 6 menos o 2. Isso tudo está multiplicando A ao quadrado. Logo, é só eu somar os coeficientes aqui. 1 mais 6, 7. 7 menos 2, 5. Então, isso daqui é 5A ao quadrado. Realizei a adição dos monômios. Agora, aqui na letra B. Parte literal, AX. AX também. Então, é só eu somar os coeficientes, ou subtrair, né? No caso aqui está subtraindo. 17 menos 18, AX. Logo, isso daqui, 17 menos 18 é menos 1, então menos 1AX. Só que o menos 1 aqui, se eu estou multiplicando por 1, eu posso só escrever menos AX. Na letra C aqui, eu tenho 3xy menos 2xy. Então, eu tenho a mesma parte literal, é só subtrair os coeficientes. Então, eu vou ter 3 menos 2xy. E isso vai ser igual a 3 menos 2 é 1, 1xy, que é a mesma coisa aqui, xy. Ok? Multiplicação de monômios. Como que a gente vai fazer? Então, na multiplicação de monômios, eu preciso multiplicar o coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Agora, não preciso que os monômios sejam semelhantes. Então, eu vou ter aqui, ó, pegar os coeficientes, 7 vezes 3, multiplicar eles, e a parte literal aqui é x, vezes essa parte literal aqui, que é x. Então, eu vou ter 7 vezes 3 é 21, e x vezes x é x ao quadrado. No segundo item aqui, que deveria ser letra B, eu vou ter 6x vezes 2x vezes 3y. Então, eu vou pegar primeiro os coeficientes e multiplicar. 6 vezes 2 vezes 3. Agora, eu vou pegar as partes literais. X vezes x vezes y. Isso vai ser 6 vezes 2 é 12. 12 vezes 3, 36. Aqui, x vezes x, x ao quadrado, vezes y, que daí não tem como eu acrescentar ali, então vai ficar dessa forma mesmo. 36x ao quadrado, y. Agora aqui eu vou pegar os coeficientes, menos 2 vezes 7 vezes 10. E aí as partes literais. Vou juntar aqui, ó, A com A, B com B e o C com C. Então, eu vou ter, vai aparecer 2 vezes o A, então A vezes A. Depois, 2 vezes o B, B vezes B. E depois C vezes C. Então, isso daqui vai ser 2 vezes 7, 14. 14 vezes 10, 140. Só que eu estou com o sinal negativo aqui, então vai ficar menos 140.
A vezes A vai ficar A ao quadrado, B vezes B, B ao quadrado, e C vezes C, C ao quadrado. E vou resultar nesse monômio aqui, ok? Aqui é importante lembrar que quando eu tenho a multiplicação aqui de potências de mesma base, que os somos expoentes. Então aqui, se a base A, eu tenho expoente 1. Somos expoentes, 1 mais 1 vai dar 2. Na divisão de monômios. Na divisão de monômios, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir coeficiente com coeficiente e a parte literal com a parte literal. Para isso, vale lembrar essa propriedade aqui, ó, de potência, que quando eu tenho a divisão de potências de mesma base, eu vou subtrair os expoentes. Então, vamos lá. Tenho aqui 12y elevado à quinta dividido por 4y ao cubo. Então, eu vou reescrever isso na forma de fração, que também é uma divisão. Então, 12y à quinta dividido por 4y ao cubo. Isso daqui é a mesma coisa aqui. Coeficiente dividido por coeficiente e a parte literal dividida pela parte literal. Então, 12 divididos por 4 vai dar 3. Y à quinta dividido por y ao cubo é só eu subtrair os expoentes. 5 menos 3 é 2. Então, isso daqui vai ser y elevado ao quadrado. Vou manter a minha base e subtrair os expoentes. Então, 3y ao quadrado. Agora aqui, no segundo item, vou reescrever isso daqui. Isso daqui é 20a à quarta, b ao quadrado, dividido por menos 5ab. Então, isso daqui é 20 dividido por menos 5 sobre a à quarta dividido por a, estou separando as partes literais, tá? Que tem a mesma base, e b ao quadrado dividido por b. Então, 20 dividido por menos 5, isso daqui vai ser igual a menos 4. A à quarta dividido por a, isso daqui é a, aqui como expoente é 1, o expoente vai ser 4 menos 1, que dá 3, então a ao cubo. E o b aqui, B mantém a base, o expoente é 2, 2 menos 1, 1. Então, posso deixar só assim. Menos 4 ao cubo vezes b. Terceiro exemplo aqui, ó. Tenho menos 2a elevado a 4 xy dividido por 3a ao quadrado x. Isso daqui vai ser igual a menos 2 sobre 3 vezes a elevado a 4 sobre a ao quadrado vezes x sobre x, vezes o y, que não está dividindo ninguém aqui. Então, isso vai ser igual a menos 2 terços, vamos deixar assim na forma de fração mesmo, porque não é uma divisão exata. A quarta dividido por a ao quadrado, eu vou manter aqui a base e subtrair os expoentes. 4 menos 2, 2. X divididos por x, se eu for subtrair os expoentes, 1 menos 1, vai dar 0, né? Então, x elevado a 0 é 1. Então, isso daqui vai valer 1. Então, não preciso multiplicar aqui por 1. E aqui vai sobrar o y. Ok? Então, esse é o monômio resultante da divisão. Potenciação de monômios. Então, toda vez que eu tenho a potência, vou escrever aqui a propriedade, quando eu tenho uma potência elevada a outra potência, o que eu vou fazer? Eu vou manter a base e vou fazer a multiplicação dos expoentes. Então, aqui, ó, eu preciso multiplicar tudo isso daqui. Isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta vezes x elevado a 2 vezes 5. Então, 2 vezes 5 vai ser 10. Não vou calcular esse 2 à quinta, mas você poderia colocar aqui o resultado vezes x elevado a 10. Nesse caso aqui, ó, eu vou ter menos 10 elevado ao quadrado vezes ao quadrado de novo. Então, multiplico os expoentes. 2 vezes 2, 4. Então, vai ser a elevado a 4 e o b aqui ao quadrado. Então, isso daqui daria
aqui o menos 10 está inteiro ao quadrado, né? Tem que lembrar que o sinal negativo também está ao quadrado. Então, ia ficar 100 positivo a quarta vezes b ao quadrado. No terceiro exemplo, eu vou ter menos 3 elevado à quarta potência vezes x ao quadrado elevado à quarta potência vezes o y elevado à quarta potência. Isso é igual a menos 3 elevado à quarta vai ser positivo, e aí eu vou ter 3 vezes 3, que é 9, 9 vezes 3, que é 27, 27 vezes 3, que é 81. Então, vai dar 81. Aqui, vou multiplicar os expoentes, então 2 vezes 4, 8, então vai ser x elevado a 8, e o y elevado a 4 quintos. Então, é dessa forma que a gente faz a potenciação de monômios. Então, aqui, só para... agora eu aconselho vocês a pararem aqui o vídeo e resolverem os exercícios da página 86 e 87. O 7, o 9 não é para fazer o 8 e o 10 apenas as alternativas A, B e C. Para o vídeo, resolve e depois você retoma o vídeo. Então, polinômios. O que é polinômio? É quando a gente tem uma adição algébrica de monômios. Ou seja, quando eu tenho vários polinômios juntos. Então, eu tenho aqui AB mais x ao quadrado. Eu tenho um monômio aqui e outro monômio aqui. Então, essa adição a gente vai chamar de polinômio. Da mesma forma, aqui, ó, um monômio mais outro monômio mais outro monômio. Então, polinômio. Lembra do prefixo poli, que quer dizer vários. Por exemplo, quadra poliesportiva. É uma quadra para vários esportes. Então, o prefixo poli quer dizer muitos, vários. Então, chama-se polinômio porque eu tenho vários monômios. 3x mais 2y também é um polinômio. Y menos 2x também é um polinômio. Quando eu tenho um polinômio, posso ter um monômio, que é um termo só. Um binômio, que é quando eu tenho dois termos, um trinômio, que é quando eu tenho três termos, e aí o polinômio quando eu tenho 4 termos ou mais. Mas todos eles são ditos também polinômios. E como que a gente vê o grau de um polinômio? Então, o grau de um polinômio é dado pelo termo de maior grau, pelo monômio de maior grau. Então, aqui nesse caso vai ser 2, o grau é 2. Nesse caso aqui, o meu grau, eu tenho que somar aqui, ó. Nesse monômio aqui, o termo de maior grau aqui é 2, ó, porque somos expoentes, então aqui o grau é 2 também. Aqui o grau é 1, mas o maior é esse daqui, então é o maior. Nesse daqui, o grau é 1, porque nos dois monômios que eu tenho, o grau vai ser 1. E aqui no nosso quarto exemplo, eu vou ter aqui, ó, o grau desse monômio aqui é 4, o grau desse é 1, desse daqui é 1 e desse é 0. Então, aqui o maior grau deles é o 4, então o grau do polinômio vai ser 4. Então, como que a gente faz a adição de monômios? Você pode fazer aqui, buscar os termos semelhantes, né? Fazer adição, mas o ideal seria você montar uma conta assim. Ó. Eu escrevo o primeiro polinômio, 5a mais 7ab menos 4b, e faço a adição e vou colocando embaixo os termos que são semelhantes. Menos 2a mais 3ab mais 3b. E aí traço aqui, ó. E traço aqui, e aí eu consigo fazer a soma. 5a menos 2a vai ser 3a, mais 7ab mais 3ab vai ser 10ab, menos 4b mais 3b vai ser menos b. Repare que eu só somei aqui, eu só fiz a adição dos termos que são semelhantes, tá? Que tem a mesma parte literal. Eu só posso adicionar termos semelhantes.
Subtração de polinômios. Agora eu vou fazer da mesma forma que na adição, só que eu preciso cuidar com a regra de sinais. Então, olha só, eu tenho aqui 2x mais 5y menos 6xy. E eu estou subtraindo esses termos aqui, ó. Então, tenho que cuidar aqui para fazer essa regrinha de sinal, ó. Menos com menos vai ficar mais, então fica o x positivo. Menos com mais fica menos 2xy. E menos com mais fica menos 7y. E aí eu faço a adição desses termos, depois que eu fiz a troca dos sinais. Então, 2x mais x vai ser 3x. 5 menos 2xy, né? Aqui, ó, preciso cuidar que nem aqui eu coloquei, os termos não são semelhantes aqui, coloquei na ordem errada, então eu tenho que fazer esse com esse daqui, ó. Menos 6xy com menos 2xy vai ser menos 8xy. 5y menos 7y vai ser menos 2y. Então, o resultado vai ser isso daqui. Veja que eu preciso cuidar com a regra do sinal e em somar e subtrair termos que são semelhantes. Agora, quando eu tenho a multiplicação de polinômio. Vamos fazer aqui a primeira multiplicação de um monômio por um polinômio. Para isso, a gente vai usar essa regra aqui que a gente chama de chuveirinho. Ó. Tem que distribuir essa multiplicação para os dois elementos aqui. Então, eu vou fazer a multiplicação dos monômios. Então, eu tenho 5 ao quadrado m vezes o 3a. E aqui vai ser menos a multiplicação do segundo aqui. Vezes 2am. Então, isso daqui vai ficar 5 vezes 3, 15. A ao quadrado vezes a vai ser a ao cubo, somos os expoentes. E o m está sozinho. Menos 5 vezes 2, 10. A ao quadrado vezes a vai ser a ao cubo. M vezes m vai ser m ao quadrado. Então, esse daqui é a solução da minha multiplicação. Cuidado, aqui, ó, por mais que apareçam as mesmas letras, não são termos semelhantes. Não posso fazer essa subtração. Porque aqui eu tenho m elevado a 1, aqui eu tenho m ao quadrado. Então, não são termos semelhantes. Agora, eu tenho a multiplicação de polinômios. Então, o que eu preciso fazer? Preciso distribuir cada um dos termos. Então, eu vou pegar o primeiro termo aqui e vou distribuir aqui para os outros dois. Então, eu vou ter 3a vezes 2a vai ser 3 vezes 2, 6. A vezes a ao quadrado. Agora, vamos fazer 3a com 5b. 3 vezes menos 5 vai ser menos 15. A vezes b vai ser ab. Agora, eu vou pegar o segundo termo e vou distribuir. 2b vezes 2a. Então, eu tenho 2 vezes 2, que é 4. A vezes B é AB ou B vezes A, tanto faz, não importa a ordem. AB. 2B vezes menos 5B vai ser 2 vezes menos 5 menos 10. E B vezes B vai ser B ao quadrado. Preciso olhar aqui se não dá para simplificar nada. E olha só, eu tenho termos semelhantes aqui. Então, eu posso fazer essa adição. Então, eu vou ter que 6a ao quadrado vai ser, agora aqui, menos 15 mais 4, isso daqui vai ser menos 11. Menos 11ab. E menos 10b ao quadrado. Isso daqui é o que a gente chama de forma reduzida. Eu não tenho mais como realizar nenhuma operação aqui, tá? Então, é a forma reduzida do meu polinômio. Mais uma multiplicação aqui de polinômios. Então, pego o primeiro termo e multiplico os demais. Então, eu vou ter x vezes x ao quadrado. Isso aqui vai ser x ao cubo, porque eu somo os expoentes. Aqui, expoente 1 mais expoente 2 vai ser expoente 3. Então, vai ficar x ao cubo. X vezes menos x, vai ficar sinal negativo e vai ficar x ao quadrado. X vezes menos 2 vai ser menos 2x.
Agora eu vou pegar aqui o meu segundo termo e vou multiplicar. 2 vezes x ao quadrado vai ser 2x ao quadrado. 2 vezes menos x vai ser menos 2x. 2 vezes menos 2 vai ser menos 2 vezes 2, que é 4. Feito isso, agora eu preciso adicionar ou subtrair os termos semelhantes. Eu tenho esse termo com esse termo aqui. X ao cubo, vou repetir. Menos x ao quadrado mais 2x ao quadrado vai ser 1x ao quadrado, ou seja, mais x ao quadrado aqui. Não preciso colocar 1. Agora, outro termo semelhante que eu tenho é esse com esse daqui, ó. Menos 2x com menos 2x vai ser menos 4x. E agora aqui, repito, menos 4. Cheguei na forma reduzida do meu polinômio. Agora vamos ver a divisão de polinômios. Eu tenho aqui um polinômio dividido por um monômio, tá? E daí, nesse caso, a gente tem que fazer a divisão de cada termo do polinômio pelo monômio. Então, eu vou ter assim, ó, 40x ao cubo y ao quadrado menos 5x ao quadrado y ao cubo. Eu vou dividir cada termo por menos 10xy. E aí eu tenho a divisão de monômios. Então aqui, ó, 40 dividido por menos 10, isso daqui vai ser menos 4. X ao cubo dividido por x, subtrai, mantém aqui a base, subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2, então vai ficar x ao quadrado. Y ao quadrado dividido por y vai ser y normal, né? 2 menos 1 aqui, que é o expoente. 2 menos 1 é 1, então 1 positivo. Agora eu tenho aqui menos 5 dividido por menos 10 vai ficar positivo, né? Menos com menos fica mais. E aí 5 dividido por 10 é 1 meio. X ao quadrado dividido por x vai ficar só o x aqui, né? 2 menos 1, que é o expoente, é 1, então vai ficar x com expoente 1. E y ao cubo dividido por y vai ficar y ao quadrado. Cheguei aqui na divisão de polinômios. Então, depois disso, pausa o vídeo, vai lá na página 90 e resolve o exercício 13. Quadrado da soma. Então, agora o que a gente vai ver? O que a gente chama de produtos notáveis. Bom, produto, a palavra produto vem da multiplicação. Quando tem a multiplicação de dois números, o resultado disso é chamado de produto. E o nome notáveis é porque são produtos que têm destaque, que vão ser sempre utilizados. Então, nesse caso aqui, a gente tem o que a gente chama de quadrado da soma. O que é isso? É quando eu pego a soma de dois números aqui, dois monômios, e elevo ao quadrado. Bom, vamos resolver isso daqui. Muita gente iria resolver assim, ó, dizer que isso é a ao quadrado mais b ao quadrado. Só que isso daqui não é verdade, tá? Isso daqui não pode, não é verdade. Eu vou mostrar para vocês por que não é. Por quê? A mais b ao quadrado é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b, tá? Estou multiplicando os dois. Logo, eu preciso fazer aquilo que a gente falou, a distributiva lá que eu chamei de choveria. Esse com esse, esse com esse. Então, eu vou ter a vezes a é igual a ao quadrado, a vezes b é igual a ab. Agora, eu pego o segundo termo e multiplico com os demais. b vezes a é a mesma coisa que ba ou ab, tanto faz, vou colocar nessa ordem aqui. E b vezes b é a mesma coisa que b ao quadrado. Soma os termos semelhantes, isso daqui é a ao quadrado, mais AB vai ser 2 vezes AB, mais B ao quadrado. Ou seja, sempre que eu tiver o quadrado da soma, eu vou sempre encontrar essa expressão aqui, ó, que está aqui no meu quadradinho amarelo. Então, toda vez que eu tiver dois números elevados, a soma de dois números ao quadrado, eu vou sempre pegar o quadrado do primeiro termo, ou seja, do A aqui, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo,
mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos resolver aqui um exemplo. Ó, x mais 2 ao quadrado. Tenho aqui dois números, a soma de dois números elevado ao quadrado. Então, eu aplico o produto notável, que diz que o quadrado, eu vou pegar aqui, o quadrado da soma é o primeiro termo ao quadrado, então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 2 ao quadrado. Então, isso é igual a x ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4x, mais 2 ao quadrado, que é 4. Então, eu posso usar isso sempre. O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E eu não preciso fazer tantos cálculos assim. Da mesma forma, a gente vai ter um produto notável para quando eu tenho o quadrado da diferença, ou seja, quando eu tenho a subtração de dois números e isso é elevado ao quadrado. Então, vamos fazer aqui como seria. Então, a menos b ao quadrado é igual a a menos b vezes a menos b. Então, isso seria igual a vezes a ao quadrado. A vezes menos b menos ab. Menos b vezes a vai ser menos ab. Menos b vezes menos b, menos com menos vai ficar positivo, e eu vou ter b ao quadrado. Então, isso daqui vai ser igual a ao quadrado menos 2 vezes ab mais b ao quadrado. Ó, a diferença aqui, ó, é que eu vou ter um sinal de menos, mas eu vou ter o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, aqui eu tenho dois termos, aqui a subtração de dois termos, isso elevado ao quadrado. Como que eu resolvo isso? Vou ter o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do terceiro, que é 3 ao quadrado. Então, isso aqui vai ser igual a y ao quadrado, menos 2 vezes 3, que é 6y, mais 3 ao quadrado, que é 9. Cheguei no resultado. Agora, eu vou ter aqui, quando eu tenho um quadrado a multiplicação do produto pela diferença, tá? Essa frase aqui tá errada. É o produto pela diferença. Estou fazendo o produto da soma pela diferença. Tem uma soma multiplicando aqui uma subtração. Então, como que vai funcionar isso daqui? Ó? A mais B vezes A menos B. Isso vai ser igual a A vezes A ao quadrado. A vezes menos B menos AB. Agora aqui, B vezes A vai ser AB positivo. E B vezes menos B vai ser menos B ao quadrado. Então, isso é igual a ao quadrado. Tenho menos AB mais AB. Então, um anula o outro, né? E vai sobrar só aqui o menos B ao quadrado. Logo, quando eu tiver uma soma multiplicando uma diferença, o resultado vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, nesse exemplo aqui, ó, x mais 4 vezes x menos 4, o que eu vou fazer? O quadrado do primeiro, então x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, que é 4 ao quadrado. Então, isso daqui é exatamente isso, x ao quadrado menos 16. E você pode agora resolver a página 95, o exercício 18.